pessoas que eu não tive oportunidade de cumprimentar, boa noite, né? Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nessa solenidade nós temos a missa das vésperas e a missa do dia. Então a igreja nos coloca 8 leituras, né? 8 textos. Então nós temos aí uma gama grande de textos para a gente refletir. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, baseado em 2 textos desses 8, que é o primeiro texto das vésperas de ontem, que eu pedi para que fosse lido hoje, que é o episódio de João e Pedro no templo de Jerusalém, e a confissão que hoje nós escutamos no Evangelho, a confissão de Pedro, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Na ocasião da festa de São Pedro e São Paulo, sempre que eu posso, eu faço uma reflexão sobre essa leitura de Atos, e faço uma conexão com uma história que eu me recordo de ter escutado pela primeira vez. Eu tinha uns 18 anos, quando eu estava no noviciado ainda, noviciado dos Escolápios, e o meu mestre, um padre muito piedoso, mas com muita criatividade, sempre explicava os evangelhos a partir de histórias e histórias de santos. Padre Bendito, um argentino muito piedoso e muito bacana, um homem que eu guardo no coração. E ele contava sempre que quando estavam construindo alguma igreja dessas muito importantes na cidade de Roma, que eu não me lembro qual, ou reconstruindo, não sei se era o Vaticano ou se era alguma dessas igrejas lá, mas devia ser o Vaticano, porque a história é mais ou menos aí do século XV, XVI, né? Então essas grandes construções. Diz que um nobre católico, né, que estava ajudando na construção, quando estavam fazendo, né, as decorações com o ouro e com a prata, disse para esse santo assim, que eu não me lembro se era Filipe Neri ou se era um outro santo: o que vocês vão fazer com aquela passagem de Atos dos Apóstolos? Porque lá Pedro, quando vai curar o paralítico ou a pessoa que está lá que não consegue andar, diz, né, que não tem ouro e nem prata. E agora nós temos muito ouro e muita prata. Pedro não vai mais poder dizer não tenho ouro nem prata. E aí dizem que o santo respondeu: é uma pena, porque também não vai poder dizer levanta-te e anda. Essa história me marcou muito, né? Porque é uma denúncia do santo ao risco que nós temos de colocar o ouro e prata no lugar do Senhor, né? Então ele responde para o nobre. O nobre fala para ele, né? O que vocês vão fazer? Agora Pedro não pode dizer mais, não temos ouro nem prata, né? E ele diz, mas também não vai poder dizer levanta-te e anda, né? Então essa história que me foi contada já faz um tempo, marcou muito a minha história na interpretação dessas leituras, né? E aí eu fico pensando, o que nós temos dado às pessoas que nos estendem a mão pedindo algo? Nesse episódio da cura, Pedro está subindo com João para o templo, encontra este moço na porta, não podia andar, ele estende a mão pedindo uma esmola. Pedro, primeira coisa que Pedro diz é, olha para nós, e ele olha, né? Então o olhar, primeiro gesto de cura, olha para nós, e ele olha. E aí Pedro diz, olha, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não dá para ele o que ele pede, dá algo melhor, muito melhor. E esse episódio realmente precisa nos questionar. As pessoas nos pedem muitas coisas. O que nós temos dado às pessoas? O que nós temos dado à pessoa, né? As pessoas que nos pedem. E a gente fala assim, né? Pedro só pôde fazer isso, falar em nome de Jesus, porque ele tinha uma experiência com Jesus, né? E aí a gente retoma o Evangelho, né? Todo mundo perguntando, né? Jesus pergunta para eles o que o povo diz, e eles começam a dizer, né? O povo diz isso, diz aquilo, e Jesus faz uma pergunta direcionada à sua comunidade. Isso eu sei que vocês, eu sei que o povo fala muita coisa de mim, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam de mim. É a pergunta pessoal: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você? Né? E Pedro, nessa relação com o Senhor, o reconhece como o Senhor da sua vida. Para mim, tu és o Messias, né? E por isso ele se torna rocha, por causa dessa relação pessoal.
E por causa dessa relação pessoal, ele pôde oferecer àquela pessoa que pedia ouro e prata algo muito maior do que ouro e prata. Não tenho isso que você me pede, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí a pergunta ressoa uma vez mais: o que nós temos oferecido às pessoas, né? Nem todos nós receberemos o dom de cura e libertação. Nem todos nós temos este dom, que é um dom autêntico, reconhecido na nossa igreja, né? Os milagres para nós não é uma brincadeira. Os milagres, né, para o cristão católico é uma questão de fé, né? E nem todos nós teremos, né, este dom. Então, de repente, nós não vamos falar para aqueles que têm uma paralisia física ou uma doença física: em nome de Jesus fique curado, e a pessoa ficará curada. Em nome de Jesus levanta e anda, e a pessoa andará. Mas nós poderemos oferecer outras coisas se nós tivermos a intimidade com o Senhor, né? Se alguém te estende a mão na Praça Serra Lima ou na porta de um banco, você pode falar: primeiro, olha para mim. Já é alguma coisa, né? Porque muitas vezes o que nós fazemos quando alguém estende a mão em nossa direção pedindo algo é: toma aqui R$2 para você não me encher mais a paciência, eu estou com pressa, tenho que ir para o trabalho. Então é muito mais fácil entregar R$2, R$5 e um marmitex do que falar: olha para mim. E às vezes você não vai falar para a pessoa: levanta e anda, se ela é paralítica, né? Mas você vai poder falar: em nome de Jesus, me conta a sua história. Em nome de Jesus, toma aqui mais do que um marmitex, que é a minha atenção. Em nome de Jesus, tem uma palavra para te dizer. O que aconteceu? Por que você está aqui na praça? Me conta um pouquinho a sua história. Ou seja, nós temos outras possibilidades e nós não podemos fugir dessa possibilidade. Talvez a grande questão que hoje é colocada através desses textos é, repito a questão, porque essa questão é importante, é: o que nós temos dado, né? As pessoas nos pedem muitas coisas. Nem sempre nós podemos dar aquilo que elas nos pedem, mas como cristãos, o que nós temos oferecido a elas? Nós temos falado em nome de Jesus? Só pode falar em nome de Jesus quem vive a relação com Jesus, né? Pedra, né? Ele só pôde falar: levanta-te e anda, em nome de Jesus, porque estava cheio do Espírito do ressuscitado, né? Só fala em nome de Jesus quem conhece Jesus, né? Então é uma pergunta que eu acho que nos provoca: o que nós temos oferecido, o que nós temos dado aos irmãos que estendem a mão? Às vezes você vai falar, né: olha, eu não posso te dar um emprego, não tenho ouro nem prata, eu não posso te dar um emprego, não posso te levar para minha casa, não posso nem sequer te curar deste vício, mas em nome de Jesus, eu vou te escutar. Em nome de Jesus eu te acolho. Em nome de Jesus vamos buscar uma saída juntos. Nós podemos fazer outras coisas, mas é mais fácil ignorar, né? Essa fala de Pedro, olha para mim, ela tem uma densidade muito, muito forte para nós, né? Realmente é uma frase densa que nos mostra o interesse. Aquele que tem a experiência com o Senhor se interessa, é um homem e uma mulher interessada pela dor do próximo, né? E isso é a ousadia do cristão. A gente está celebrando Pedro e Paulo. Foram dois homens ousados que ofereceram mais do que pediam. Que é isso que Pedro faz hoje, né? Ele oferece mais do que aquela pessoa pede. Oferece coisa diferente e muito mais. Isso eu não tenho, mas eu tenho aquilo outro. E outro dia a gente recordava lembranças, né, ou recordações, perdão, de santos contemporâneos que têm seguido vamos falar assim, esse caminho de Pedro e Paulo, e têm oferecido muito mais, né? E aí eu recordava duas figuras que incomodaram a nossa era. Uma ainda incomoda porque é uma figura viva, né? Que é este padre aí que acabou virando também um fenômeno por causa da mídia, mas que faz um trabalho muito interessante, né? Que é o Júlio Lancelotti. Enquanto estava todo mundo trancado em 2020 por causa do medo da pandemia em casa, estava lá um moço de mais de 78 anos com a máscara dando sopa para o pessoal na Sé. E incomoda pra caramba. Por que ele incomoda? Porque mexe com o nosso sentimento de mesquinhez.
Porque Ele oferece aquilo que nós não temos coragem para oferecer. É por isso que Ele mexe, é por isso que Ele incomoda. Ele incomoda por isso, e incomoda mesmo, né? E a gente estava lembrando, né, do padre Júlio Lancelotti, que está vivo, e que é uma pedra, porque está tomando uma retada de tudo quanto é lado, e ele é uma pedra, ele se tornou pedra como Pedro, porque tem experiência com Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A gente se torna pedra quando a gente tem experiência com o Senhor, né? E essa pedra aguenta a marretada. Júlio Lancelotti aguenta. Mas para falar de outra pessoa que não é só o padre Júlio, que incomoda e que dá muito mais do que se pede, a exemplo de Pedro e Paulo, eu estava recordando uma figura muito interessante, né, que foi uma figura assim, de muita inspiração, né, para meu tempo de adolescência, que é a figura do Padre Léo, que vocês devem ter escutado muito falar do Padre Léo, né? O Padre Léo tem um episódio que ele conta, que quando ele era padre jovem, né, inspirado pelo Evangelho, né, e por essa entrega, ele falava assim: quantas vezes não dormiu na minha cama, na casa paroquial, prostitutas, travestis e drogados? E as pessoas perguntavam assim: Padre Léo, o senhor abre a porta de manhã e está saindo de lá 5 travestis, 4 prostitutas e um monte de drogados. O senhor não tem medo do que as pessoas vão dizer, não? Mas ele é Pedro, ele é pedra, rocha. Ele não se importava com isso, né? Ou seja, isso que você pede eu não tenho, mas tenho outra coisa. Posso te oferecer outra coisa, né? Que ousadia, né? É por isso que esses homens deixaram o seu legado, né? É por isso que a Canção Nova naquele tempo se tornou o que ela tornou, né? Por causa desses exemplos, né? O Padre Léo tinha uma experiência muito mais viva do que as pregações, porque pregar, gente, qualquer um faz. Tá cheio de pregadores por aí, igual eu, ó, tem uns montes e muito melhor. Pregar é muito fácil, falar é muito fácil. O problema é falar com, né? Falar com Deus, falar com autoridade, né? Falar muita gente fala. Então fica pra gente aí, né, essa reflexão no dia que nós celebramos São Pedro e São Paulo, desses dois exemplos de Pedro e Paulo, mas também esses exemplos contemporâneos que de alguma forma, né, junto com a nossa igreja e a nossa tradição, né, se tornam pedras, né? Do Papa Francisco, que hoje é o dia da gente rezar por ele, né? E a gente nem fala, né, de tão evidente que é a figura do Papa Francisco, e de tanto que ele tem também incomodado, né, muitas pessoas, inclusive dentro da própria igreja, né? Domingo passado eu brincava, né, as pessoas falam assim: este Papa não me representa, né? Como se o Papa tivesse que representar alguém. O Papa representa Cristo, não você. Deixa de ser bobo. O Papa não é eleito para te representar, não, né? Então o Papa Francisco é um exemplo deste homem que, por uma experiência com Deus, se tornou rocha e aguenta marretada mesmo, aguenta marretada, né? Mas um homem de uma profunda espiritualidade, preocupado com o outro, né, que oferece muito mais do que se pede. Olha, isso, meu irmão, que você está pedindo, eu não posso te dar, não, mas eu tenho algo melhor. Em nome de Jesus, vem comigo. E o bonito é que o final deste texto é: Pedro entra junto com João e o homem que recebeu a cura dentro do templo, para dizer, né, o olhar de Pedro, e Pedro estende a mão, ele segura a mão de Pedro, Pedro levanta e os dois entram juntos, né, para dizer, né, este olhar curativo de Pedro, né, dessa nossa rocha sobre a qual a igreja está fundamentada, né. Que bom seria, né, se nós tivéssemos também a coragem de oferecer em nome de Jesus aquilo que nós temos para oferecer. É uma pena, né, que nós ficamos às vezes muito fechadinhos em nós mesmos, e nós não temos essa coragem, né? Como eu disse para vocês, e termino aqui, respeitem os carismas, né? Não é para a gente ficar tentando imitar. Nem todos nós vamos sair pelas ruas distribuindo sopa. Nem todos nós temos carisma, tempo e jeito para isto. Mas isso não significa que você tem que ficar com os braços cruzados e não oferecer o seu melhor. Às vezes é lá na sua casa
que você vai dizer para o seu filho, para a sua esposa, que ainda é mais difícil, ó, isso que você está me pedindo eu não posso te oferecer, mas em nome de Jesus, isso eu posso te dar. Às vezes é na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, né? Isso que você está pedindo eu não posso oferecer, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, eu posso te acolher, eu posso te escutar, eu posso te dar um ombro, posso te ajudar de outras formas, né? Acho que isso é o que fica para a gente no dia de São Pedro e São Paulo. Por que que Pedro se torna pedra? Pela intimidade com o Senhor. O que que essa intimidade faz com a vida de Pedro? Faz Pedro olhar para o próximo com um olhar de ternura. O que que esse olhar de ternura provoca no próximo? A cura, a acolhida. Em nome de Jesus, levanta, né? Nós temos outras paralisias, né, que às vezes não é a paralisia física, e às vezes a gente precisa olhar para o irmão e falar, ó, isso que você está pedindo eu não tenho, mas em nome de Jesus, eu te ofereço coisa maior. Nós temos um nome, né, um nome, diante do qual todo joelho deveria se dobrar, é um nome forte, Deus imortal, é o nosso Deus, né? E como que nós tomamos este nome em vão, e como que nós, né, negligenciamos a força deste nome. A gente devia falar mais, né, com mais convicção, em nome de Jesus, eu oro por você, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, vem cá tomar um café comigo, em nome de Jesus eu te escuto, em nome de Jesus eu te dou este abraço, ouro e prata não tenho, mas tem algo muito melhor, né, que é essa acolhida e essa ternura, que a fé nos proporciona e nos ajuda a partilhar com os nossos irmãos e irmãs. Vamos ficar em pé e professamos a nossa fé.